Eu quero aqui estender meu agradecimento ao meu pai, que fez um convite, aproveitou que eu estava aqui esse final de semana, o hoje é semana. Confiança, te abençoe. Amém, irmãos? Diz assim: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Podem se assentar. Irmãos, esse versículo de 2 Crônicas relata a história de Deus aparecendo a Salomão. Deus, ele desceu na terra de Israel no tempo de Salomão, quando Salomão construiu o templo. Mas eu vou contar o contexto para vocês entenderem, né, o porquê que Deus desceu, deu a sua glória. Se você ler o versículo, capítulo 7 de 2 Crônicas, você vai ver que Deus desceu de uma forma em que as pessoas não conseguiam entrar no templo, na casa de Deus. Salomão tinha recém-inaugurado o templo e as pessoas não conseguiam entrar. E as pessoas que estavam lá dentro não conseguiam ficar de pé, pela glória de Deus. Mas Deus derramou sua glória depois que Salomão ele inaugurou o templo e Deus desceu sobre a Arca da Aliança e fez com que o templo todo fosse cheio. Mas eu vou contar a história anterior, que é a história do seu pai Davi. Davi, ele era um rapaz simples que Deus viu em seu coração. Em Salmos 89, o salmista diz que Deus olhou o coração de Davi. Davi era um jovem, cerca de 18 anos, e estava pastoreando num campo, e Deus olhou o seu coração puro e falou: esse que eu quero como rei. E Davi, ele percorreu longos anos até assumir o seu reino. Diz a história, mais ou menos, que depois que Davi foi ungido a rei, ele demorou cerca de 12 a 13 a 15 anos para assumir o reinado. Naquela época, 3 pessoas eram ungidas: o rei, o sacerdote e o profeta. Davi era rei, então Davi ele foi ungido por Deus. E Davi, quando ele assumiu o reino, assim que ele assumiu o reino, Israel ele já vinha de um tempo em que era conturbado. Eles tinham o rei Saul, só que o rei Saul ele criou um reino conturbado. As pessoas não desacreditavam de um reinado porque Saul ele deu um mau exemplo depois do final do seu reinado. Mas em 2 Samuel, o próprio povo ele chegou ao profeta Samuel e falou: olha, nós queremos um reinado, porque Israel ele era governado por Deus, teocrático. Então Deus governava Israel e havia um juiz ao qual Deus falava, que era Samuel, e Samuel transmitia para o povo. E o povo falou: olha, nós queremos um rei, nós queremos uma pessoa. Os reinados ao redor tinham um rei, então nós queremos um rei. E Deus falou para Samuel, falou: olha, o povo ele não está te rejeitando, ele está rejeitando a mim. Então deu o rei, Saul. E Saul ele fez um reinado desastroso, e Deus ungiu Davi no momento conturbado, e Davi assumiu o reino. E Davi, assim que ele assumiu o reino, por incrível que pareça, diz a história que ele assumiu o reinado. A primeira coisa que ele fez foi dar a volta no reinado. Naquela época era cerca de 2 milhões de judeus, 2 milhões de israelitas, e eram divididos em 12 tribos. E Davi ele percorreu todo o reinado. E pasmem, irmãos, a primeira coisa que Davi fez quando chegou no templo foi dizer aos seus generais: olha, está faltando uma coisa no reino. O que? Adivinha o que? A presença de Deus. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança significava a presença de Deus. E Davi falou: olha, nós temos que pegar a Arca da Aliança de volta. A Arca da Aliança ela tinha sido tomada do povo de Israel no tempo do rei Saul, na qual Deus fez com que o povo filisteu tomasse a aliança. Mas o povo filisteu, assim que tomou a Arca da Aliança, eles desfizeram da Arca da Aliança, porque onde ela estava o povo ficava doente, o povo morria, porque era a presença de Deus. Então, olha, os filisteus não queriam aquilo por perto, porque só trazia desgraça para o povo. Então eles deixaram uma pequena cidade na divisa com Israel. E Davi ele chegou e falou: olha, nós temos que buscar a Arca da Aliança. E, irmãos, Davi ele era um jovem, e a Arca da Aliança tinha sido tomada cerca de 50 anos. Então, ou seja, passou uma geração inteira sem saber o que é a Arca da Aliança. Muito provavelmente Davi sabia o que era a Arca da Aliança, porque o seu pai falou para ele que era a presença de Deus. Mas nós tínhamos ali cerca de uma geração inteira que não sabia o que era a presença de Deus. E os seus generais mais antigos falaram: olha, isso é loucura, a primeira coisa que você faz é querer buscar a Arca da Aliança no território inimigo. E Davi falou: eu vou. É a presença de Deus. Isso me chama a atenção, porque às vezes quando nós chegamos no topo ou naquilo que nós pedimos, nós não buscamos a Deus.
Olha, qual que é a primeira coisa que você faz quando você chega no topo daquilo que você pede a Deus? Você busca a presença de Deus? Foi isso que Davi fez. Davi, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o reinado, quando ele assumiu aquela promessa que ele tinha no seu coração, foi buscar a presença de Deus. E Davi, ele se reuniu os generais e foi até o território filisteu e pegou a Arca da Aliança de volta. E Davi chegou para o seu general e falou: olha, nós precisamos de alguma coisa para transportar a Arca da Aliança, porque é a presença de Deus. Embora eles não soubessem o que era, não tinham muita reverência, ele falou que queria fazer uma cerimônia até chegar na cidade de Jerusalém, porque era algo muito sagrado. E os generais falaram: olha, então vamos fazer assim, o rei vai na frente, à sua esquerda vai a bandeira dos filisteus embaixo, significa derrota, e do lado direito vai a bandeira da tribo de Judá, que era a tribo de Davi. E Davi falou: não, vamos fazer isso, mas o rei vai na frente. E a Bíblia diz que o general perguntou: que rei? Olha, o rei, Deus vai na frente. Eu quero que a Arca da Aliança vá na frente. A presença de Deus vai nos conduzindo. Irmãos, e Davi estava com o seu coração tão estremecido, querendo a presença de Deus, que Davi fez uma loucura. A cidade era divisa com Israel, mas eles demoraram cerca de 3 anos para chegar na cidade. Porque Davi, ele fez uma ordem, falou: olha, nós vamos levar a presença de Deus até lá, nós vamos carregar a presença de Deus até lá, mas a cada 6 passos que nós dermos, nós vamos fazer um sacrifício a Deus. A cada 6 passos que nós dermos, nós vamos parar e sacrificar a Deus. O general falou: não, mas vai demorar muito tempo. E ele falou: não importa o tempo que dure, nós vamos sacrificar, porque é a presença de Deus que nós estamos trazendo de volta a Israel. Irmãos, imaginem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, paravam e sacrificavam para fazer o sacrifício a Deus. Cerca que o cálculo que fizeram foi cerca de 60 mil bois, cerca de 2 anos, que foram sacrificados até chegar à cidade de Jerusalém. E como ia demorar muito tempo, Davi mandou um mensageiro para a cidade de Israel, falando: olha, avisa a minha esposa que nós estamos voltando com a Arca da Aliança, com a presença de Deus para Israel. E assim foi feito. O mensageiro foi até Milca, sua esposa, e comunicou ela, dizendo: olha, nós vencemos, nós pegamos a Arca da Aliança de volta, e nós estamos voltando para a cidade de Israel com a Arca da Aliança, com a presença de Deus. E assim foi feito, irmãos. Demorou cerca de 2 a 3 anos para Davi chegar à cidade de Jerusalém. E assim que Davi chegou, irmãos, Davi, as portas foram abertas, e era comum naquela época, quando se tivesse uma vitória, de que o rei ele faria uma cerimônia pública e faria ali um discurso público. Mas quando Davi chegou na cidade, a primeira coisa que ele fez foi entrar. A Arca da Aliança entrou primeiro, e o povo ficou tipo: mas o que está acontecendo? O povo naquela época saiu tudo para fora das suas casas, pararam tudo que está fazendo, dizendo: olha, o rei está voltando. Mas provavelmente ele deve estar voltando com ouro, com joia, com coisas que ele venceu na guerra. Ele invadiu o território filisteu. E assim que o povo viu a Arca da Aliança, o povo ficou sem entender, falando: meu Deus, mas o que é isso? Mas o que é isso? Uma geração inteira sem conhecer a presença de Deus. Uma geração inteira. E Davi entrou, e os irmãos estavam como vocês estavam, olhando assim para mim, sem graça, olhando, falando: mas o que é isso? Fiz uma viagem de 3 anos, guerreou e trouxe um baú de ouro. Mas o que é isso? E Davi, assim que entrou na cidade, viu que o povo não entendeu a importância do que era aquilo, do que aquilo é a presença de Deus. Davi, ele fez com que seus soldados fizessem em volta dele, e ele trocou de roupa. Ele tirou a roupa de rei, tirou a coroa e colocou uma roupa de sacerdote, onde só ficava o rosto para fora. E assim que Davi tirou essa roupa, Davi, ele fez com que a Arca da Aliança fosse até o meio da cidade, e ele colocou exatamente como eu estou fazendo aqui agora, colocou a mão esquerda para trás, a mão direita na frente, e começou a dançar. Começou a dançar a Deus. E o povo todo sem entender. E a sua esposa, ela estava no alto do palácio, olhou para baixo e viu Davi dançando. E Milca, ela riu de Davi. E Deus fez com que ela ficasse estéril naquele momento, porque ela debochou de Davi, como Davi estava expressando sua fé a Deus. Irmãos, muito cuidado quando você vê uma pessoa sendo usada por Deus. Muito cuidado, virou moda hoje, né? Nós vemos memes cristãos na internet, mas muito cuidado com isso. E Milca, ela ficou estéril naquele momento, e Davi começou a dançar na presença de Deus. Irmãos, não era costume nenhum. Davi, ele quebrou o protocolo. Nunca ninguém tinha visto um rei dançar daquela forma na presença de Deus. Nunca ninguém tinha visto um rei ficar tão alegre na presença de Deus.
Irmãos, você fica alegre quando você vem para a igreja ou você está na presença de Deus? Irmão, não tem nenhum segredo. Davi, ele era um miserável, era um pecador, ele pecava muito. Você for olhar a história de Davi, Deus me livre, né? Um pecador demais. Mas ele conhecia o segredo do coração de Deus. Por isso que Deus falou que ele era o segundo coração dele. Porque Davi, ele se quebrantava na presença de Deus, ele ficava alegre na presença de Deus como ninguém ficava. Davi, tudo o que importava para ele não era o reinado ou a sua esposa ou sei lá o que o povo pensasse, era a presença de Deus. Davi se importava com a presença de Deus. Davi queria só a presença de Deus. Irmãos, nós não somos diferentes disso. A nossa vida ela é feita de vida financeira, vida emocional, vida familiar, mas nós não podemos esquecer que nossa prioridade é a nossa salvação e a nossa presença com Deus. Irmão, não adianta você vir aqui todo domingo, toda quinta-feira, passar esse calor, sair de casa, se você não tem aquela felicidade de estar na presença de Deus. Davi, a coisa mais importante para ele era buscar a arca naquele momento, e ele conseguiu trazer a arca de volta para o povo, e o povo ficou sem entender. E o povo não comemorou junto com ele, porque o povo não sabia. Era uma geração inteira sem saber o que é a presença de Deus. Irmãos, eu fico preocupado porque a minha geração, nós pegamos um momento em que era um reboliço ministerial. Nós viemos de uma geração em que nós não sabemos o que é o batismo do Espírito Santo, nós não sabemos, nós não sequer gravamos um versículo da Bíblia, e isso me deixa um pouco nervoso, porque é uma geração que não conhece a presença de Deus. E no meio dessa geração, no meio desse colapso, Deus levantou Davi. Veja, já vinha de um reinado anterior, e os adultos daquela época não sabiam o que era a presença de Deus. Talvez você está aqui, talvez você nem saiba o que é a presença de Deus. Talvez você nunca foi abraçado por Jesus, talvez você nunca sentiu a presença de Deus aqui, mas nessa noite Ele vai te encher com o Espírito Santo se você crer, assim como encheu Davi. E Davi dançando ali no meio de Jerusalém, os adultos olhando sem saber o que fazer, seus soldados olhando, e passou uma criança no meio de seus soldados, que os soldados não viram. Se fosse uma pessoa maldosa, teria matado Davi. E passou uma criança no meio de soldados, Davi foi e abraçou Davi e começou a dançar com ele. E ninguém ficou sem entender, o pai daquela criança ficou sem entender. E quando viram, várias crianças se juntaram a Davi e começaram a dançar com ele. E logo depois que as crianças pararam de dançar com ele, o pai de uma criança chegou e falou: olha, por que foi dançar com ele, Davi? Ele: eu não sei, eu só senti de dançar com ele. Ali parece que eu estava vendo uma nova geração que Deus estava levantando, de pessoas que gostavam da presença de Deus, que queriam celebrar a presença de Deus. Veja, irmãos, por causa de falta de ensinamento, passou uma geração inteira sem conhecer a presença de Deus. E talvez você está aqui hoje com seu filho ou sem seu filho, talvez seu pai te ensinou ou não, mas aqui você está recebendo um alerta de que você conhece o Evangelho. Então é seu dever passar para as gerações futuras. Talvez ali a família de Davi ela foi totalmente mudada por causa do ensinamento que o pai de Davi passou para ele, que era a Arca da Aliança. Isso mudou todo o rumo de Davi. Se você for hoje lá em Israel, você vai ver que o maior hotel de Israel é chamado King James, que é Rei Davi. Se você olhar para a bandeira de Israel, você vai ver a estrela de Davi. Não é a estrela demoníaca não, irmãos, é a estrela de Davi. Veja a importância que Davi tem na história de Israel. Foi o maior rei da história de Israel, foi Davi. E Davi, ele ficou muito alegre que conseguiu a presença de Deus de novo. E Davi falou: olha, nós vamos juntar os maiores ouros, nós vamos juntar as maiores madeiras da época, e nós vamos construir um templo para a presença de Deus. Nós vamos construir um templo para a arca. E Deus falou para Davi: não, você não vai construir porque você é muito sanguinário. Davi, ele era um rei que gostava muito de guerra. Ele foi usado por Deus para conquistar terras para Israel e para exterminar alguns povos. E Deus falou para Davi: olha, você não vai construir o templo, porque o templo, você tem umas mãos muito sanguinárias, eu vou deixar para que o seu descendente construa. Irmãos, Davi passou toda aquela história, e veio Salomão, e Salomão assumiu o reinado, e Salomão falou: olha, eu vou construir o templo que meu pai falou que ia construir. Já tinha ouro, já tinha prata. Irmãos, Davi começou a construção do templo, mas foi 2 templos. Salomão fez um palácio para ele, que foi cerca de 14 anos para ser construído. E logo ele construiu um templo para a Arca da Aliança, que demorou cerca de 7 anos para ser construído. Veja a ambição de Salomão.
Salomão, ele não era nada espiritual, ele era um administrador, ele era muito sábio, mas ele gostava do ensinamento que Davi passou para ele, da importância da presença de Deus. Irmãos, você não vai mudar a sua casa, você não vai mudar as suas gerações futuras, os seus filhos, se você não ensinar a presença que Deus tem na sua casa, se você não ensinar a verdadeira essência da vida, que é a presença de Deus. E foi isso que Davi passou para Salomão. E Salomão, ele se tornou o maior rei, o rei mais rico da história de Israel. Salomão, ele era um pecador nato também. Puxou Davi, eu acho. Era um pecador nato, e Deus, em Provérbios 18:3, se não estiver enganado, Deus fala para Salomão: olha, eu só não destruo por causa da promessa que eu fiz a seu pai. Veja, irmãos, Salomão, ele deixou de sofrer as consequências de Deus por causa do seu pai. Seu pai serviu a Deus, e Deus fez uma promessa a Davi: olha, sua dinastia vai governar para sempre Israel, o Salvador vai vir de sua descendência. E Deus, ele livrou Salomão, ele foi livrado de toda condenação por causa do seu pai. Veja a importância que você tem para a sua família, para os seus filhos. Talvez Deus fez a promessa a você e seu filho vai carregar ela, né? Talvez Deus, ele vai abençoar mais o seu filho do que você, por causa do sacrifício que você fez. Deus, ele vai abençoar a sua família. Irmãos, isso é bíblico, está na história de Davi, está na maior história do maior rei de Israel. Deus abençoou toda a geração de Davi. E como é que você quer que Deus abençoe sua família? Se você é a tribulação da sua casa, como é que você quer que Deus abençoe sua família? Talvez, se você não sabe o que é a presença de Deus, ou se você não consegue sequer explicar para o seu filho o porquê você vai para a igreja, ou porquê você leva ele para a igreja. Irmãos, nós temos ali em São José um ministério chamado Haddad. Acho que teve uma visita da Haddad aqui, de Penha, se não me engano. Ali em São José, eu sou o professor dos Haddad Sênior, que é entre 13 a 17 anos. Irmão, entre 13 a 18 anos. Irmãos, são terríveis. E muitos deles, através da vida que nós abençoamos ali, eles conseguem trazer seus pais para a igreja. Irmãos, eu gosto muito, eu me dedico muito ao Haddad, porque ali nós vemos uma transformação de geração. Às vezes o pai, ele é um cachaceiro, às vezes o pai, ele não conhece a Bíblia, mas através daquele filho dele, ele consegue ganhar a família inteira. E nós ali conseguimos transformar, porque o caráter, ele se forma até os 13 anos, até os 14 anos, o caráter de uma pessoa, e ali nós conseguimos moldar conforme a Bíblia. Porque só basta uma geração para transformar a sua vida inteira. O maior exemplo também é meu pai. Meu pai não veio de uma família cristã, não, irmãos. Meu pai, ele se converteu, e graças a Deus, isso deve ser uma honra, ver o filho dele pregando. Deus, ele vai transformar a sua família se você se colocar no centro da vontade dele. Se você buscar a ele. Se você buscar a ele. E Salomão construiu o templo, 7 anos de construção. E Salomão, ele falou: olha, nós vamos fazer grandes sacrifícios. Irmãos, aqui eu estou falando da história do Velho Testamento. Então não existia naquela época Jesus Cristo não tinha morrido. Então as pessoas tinham que fazer sacrifícios para seus pecados serem perdoados. E Salomão falou: olha, nós vamos fazer um grande sacrifício. Nós vamos fazer um grande sacrifício. Foi cerca de 120 mil ovelhas, cerca de 30 mil bois, e fizeram um grande sacrifício na inauguração do templo. E a glória de Deus desceu ali, irmãos, no templo. A Arca da Aliança, o templo foi construído, e a Arca da Aliança foi colocada no final do templo, num lugar chamado Santo dos Santos, onde só os sacerdotes entravam. Mas a presença de Deus foi tão grande, que assim que a presença de Deus desceu naquele lugar, todos que estavam no templo, sem exceção, não conseguiam ficar de pé. Todas as pessoas que estavam do lado de fora não conseguiam entrar por causa da presença de Deus. E cerca do povo todo estava ali. Naquela época era cerca de 5 milhões de judeus. Todos eles se prostraram na frente do templo e falaram: olha, Deus é o Deus de Israel. Deus, você é um Deus maravilhoso. Deus, você é o Deus. Nós queremos a tua presença eternamente. E fizeram aquele sacrifício gigantesco. Irmãos, foi tanta ovelha, foi tanto carneiro, que construíram um lugar onde faziam um sacrifício de bronze. O bronze chegou a derreter de tanto eles queimarem, de tanto Deus descer ali e consumir o holocausto. E Salomão olhou e falou: olha, nós queremos mais, Deus. E Salomão, ele começa a fazer uma oração. Se você for ler o capítulo 7, você vai ver Salomão começa a fazer uma oração pedindo aquela presença de novo. E Deus olhou, Deus apareceu para Salomão. Não diz a Bíblia se foi em visão, se foi em sonho. Deus apareceu para Salomão e falou: olha, se o meu povo se humilhar. Irmãos, veja,
Eles tinham construído o maior templo na época. Se você for olhar hoje o templo de Salomão, você vai ficar babando. Era um templo gigantesco, muito bonito. Eles construíram o maior templo na época. Fizeram o maior sacrifício de todos. E Deus falou: não, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar, irmãos, não adianta nada fazer sacrifício, não adianta nada construir esses templos religiosos, esses templos bonitos, se você não se humilhar na presença de Deus. Deus não vai descer. Deus não vai descer. De certo, eu fico imaginando Salomão olhando e falando: mas o quê? Eu construí o maior templo. Eu construí o maior templo, 7 anos de construção, fizemos o maior sacrifício, 160 mil animais. E o Senhor falou que a gente tem que se humilhar. Esse era o segredo, irmãos. Esse era o segredo, não era nada de sacrifício. E ele falou: se o meu povo se humilhar. Aqui ele estava dando outra indireta também, porque o povo ele pecava e falava: olha, eu pequei, mas eu vou lá dar um carneiro, sacrifica isso aí, Deus perdoa. Fechou, ia lá, pegava de novo, dava um carneiro de novo. Deus falou: não. Não importa os sacrifícios que vocês fazem, embora ele seja necessário, mas importa o que está no coração de vocês. Se o coração de vocês não está em mudança, eu não vou descer, a minha presença não vai habitar entre vocês. Tem que haver humilhação para eu sarar a terra. Naquele tempo Israel ele vinha de um momento de seca. Então Deus falou: olha, para sarar a terra, para minha presença habitar sobre vocês, vocês vão ter que se humilhar. O povo que se chama pelo meu nome, o povo que se chama pelo meu nome, Jesus Cristo, ele não veio pelos judeus, embora ele veio pelos judeus e os judeus os negou, ele veio por nós, irmãos. Então nós somos povo dele. E antes mesmo de Jesus Cristo vir, ele já falava: olha, o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós somos povos de Deus, irmãos. O que nos falta para buscar a presença de Deus? O que nos falta? Irmãos, eu estava num culto de jovens sábado lá, geralmente cultos de jovens são sábado, e a gente saiu para comer, os jovens, e quando a gente foi comer, tinha uma jovem conosco, a Camila. Ela sempre frequentou muito os cultos, e nesse dia eu não estava. Não, nesse dia eu estava, só que não estava nessa lanchonete, eu tinha ido com outro pessoal. E a Camila, ela foi pro banheiro. Quando ela chegou no banheiro, ela começou a sentir fortes dores na cabeça. Irmãos, e ela desmaiou ali. E os jovens pegaram ela e levaram para o hospital. Ali era perto do hospital regional, o Ruth Cardoso. E chegando lá no hospital, ela ficou internada, entubada, e todos nós ficamos preocupados. Porque a Camila, ela veio de longe, ela era uma crente ativa. Ela só estava aqui com a irmã dela, se não me engano ela veio do Nordeste da Bahia. E ela ficou ali internada. E ali nós começamos a clamar a Deus, nós começamos a ir na frente do hospital orar. E quando nós vimos, nós estávamos toda quarta-feira fazendo culto na frente do hospital. E ali nós clamávamos pela vida da Camila. E ali a irmã da Camila clamava junto conosco. E irmãos, a família dela não tinha dinheiro para vir, então eles ficaram acompanhando de longe. E a Camila, o médico chegou para nós e falou: olha, vocês têm que orar muito mesmo, porque se ela sobreviver, ela vai ficar numa cama vegetando. Deu um derrame cerebral nela, vazou sangue pelo cérebro, então a situação dela é muito complicada. E ali nós começamos a orar diariamente, irmãos, na frente do hospital, mas toda quarta-feira nós fazíamos um culto. E a partir do momento em que nós começamos ali a se humilhar a Deus, a partir do momento em que os jovens começaram a se humilhar a Deus, a sua irmã começou a se humilhar a Deus, Deus ele fez com que nós abençoássemos muitas vidas ali na frente do hospital. Não só a Camila, nós víamos o caso da Camila, só que chegavam outras pessoas a nós, nós víamos também que não era só a Camila, mas sim um monte de pessoas que estavam ali desenganadas. O médico falava: olha, 1 semana de vida, olha, 2 semanas de vida, olha, câncer galopante, olha, seu filho de 7 anos vai ficar com sequela. Muitas histórias nós ouvimos e nós ficávamos angustiados. Nós começamos a se humilhar, irmãos, na presença de Deus ali na frente do hospital mesmo. Ali na frente do hospital mesmo, nós chegávamos, nós se ajoelhávamos, nós cantávamos louvor, nós atendíamos as pessoas. E Deus ele começou a agir de uma forma em que a família da Camila era totalmente desviada. E eles de longe, eles aceitaram Jesus e falaram: olha, nós voltamos, nós queremos nesse Jesus, nós queremos a cura para nossa filha. E, irmãos, a Camila ela voltou 100% curada. 100% curada. A Camila ela voltou a congregar, a Camila ela voltou a cantar. Nós vemos ali a restauração. Ela saiu careca do hospital, cerca de 2 meses depois, o cabelo já tinha crescido. Nós vimos a transformação que Deus fez na vida dela. Através da nossa humilhação, nós conseguimos salvar também a família dela voltou para Jesus. E toda quarta-feira agora nós fazemos culto na frente do hospital. Toda quarta-feira.
Veja, irmão, Deus teve que dar um chacoalho dos jovens para dizer: olha, se vocês não se humilharem, eu não vou descer. Eu vi a presença de Deus ali, irmãos. Eu entendi que sem a humilhação nós não conseguimos chegar ao objetivo que nós queremos. Sem a humilhação, sem a busca a Deus, nós não conseguimos chegar ao objetivo que nós queremos, que é talvez salvar o nosso filho, que é talvez se curar de uma doença. Nós não conseguimos, irmãos. Nós não conseguimos. Sem humilhação não dá. Sem a humilhação você não vai conseguir salvar a sua família, o seu filho. Irmãos, eu lembro que quando eu entrei para a faculdade de Direito foi um milagre. Eu consegui a bolsa e assim que eu entrei, irmãos, eu falei: olha, Deus, vou fazer como a história de Davi. Primeira coisa que eu vou fazer é te agradecer por estar aqui. Mas eu quero que o Senhor me faça eu ser influente aqui no meio. Irmãos, e me colocaram como representante de classe ali. Eu comecei a frequentar, irmãos, foi uma guerra a faculdade inteira. Mas eu falei: Deus, eu cheguei até aqui, eu vou fazer que nem Davi, a tua presença vai comigo. Irmãos, não era fácil ver a deturpação da família no meio da faculdade. Irmãos, eles faziam palestras dizendo que crianças de 5 a 6 anos podiam escolher sua sexualidade. Irmãos, era difícil ver meu armanjo de 30 a 40 anos ali no meio da faculdade dizendo essas asneiras. Era difícil. Eu falei: Deus, a minha geração não vai ser essa geração que eles estão dizendo. A minha geração vai ser uma geração de salvação, assim como foi a geração de Davi. Se aconteceu de uma geração passada não conhecer a tua presença, mas essa geração vai conhecer. Os meus filhos vão conhecer a sua presença. O filho dessas pessoas que estão aqui vão conhecer a sua presença. Nós não vamos deixar a nossa família ter uma deturpação, irmão. Não deixe o seu filho se perder no caminho. Você é o Davi da sua casa. Você é o Davi da sua família. Construa a geração diante de Deus. Busque a presença dele diante de Deus. Não deixe, irmãos, de pregar a importância que Deus tem no meio da sua família. Irmãos, tudo que você fizer, agradeça a Deus. E sinto muito se você só vem no culto, mas eu vou dizer que aqui não acontece nada. O que acontece é lá no seu quarto quando você ora. Aqui não acontece nada. O que acontece é daqui para fora. Deus aqui, Ele só está descendo a sua presença porque nós estamos reunidos. Onde tiver 2 ou mais reunidos, ali a minha presença estará. Mas no meio da sua família, você é a luz da sua família. Assim como Davi foi. E Davi ele construiu uma longa geração, uma dinastia, que governou cerca de 460 anos. Até o povo assírio vir, até o povo babilônico vir e invadir Israel. E pasmem, o povo babilônico veio e tomou a presença de Deus novamente. Mas por quê? Porque mais uma vez, uma geração corrompida em Israel se levantou. Uma geração que não sabia a importância da presença de Deus. Deus falou: olha, embora eu fiz a promessa a Davi que sua dinastia ela seria governada para sempre, governaria Israel para sempre, eu vou ter que deixar o povo babilônico, vou ter que usar o povo babilônico como chicote, porque o povo se esqueceu da principal, aquela geração que estava se esquecendo do principal, que era a presença de Deus. Mas veja, irmãos, no maior momento de calamidade, ainda existia 2 jovens, que através de ensino de seus pais, eles foram essencial na história de Israel, que foi Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel eles foram levantados no mesmo momento da história, mas Daniel no palácio e Ezequiel no meio do povo. E ali, irmãos, em Daniel capítulo 2, versículo 7 diz: e o Deus dos meus pais, Daniel estava orando, veja, o ensinamento dos pais, Daniel passou para ele, embora o povo tivesse corrompido, Daniel não se corrompeu por causa do ensinamento do seu pai, por causa do ensinamento do seu pai. E Ezequiel ele foi levantado. Ezequiel também ele era filho de sacerdote, e eu fico imaginando Ezequiel, porque Ezequiel ele era filho de sacerdote, ele devia estar no meio ali do sacerdote, e ele devia estar imaginando a grandeza que esperava ele futuramente, a grandeza de ele poder fazer sacrifício a Deus, a grandeza de ele poder fazer sacrifício do povo a Deus e o povo ser perdoado dos seus pecados. Mas Ezequiel agora ali estava vivendo um momento de cativo, por causa da geração corrompida que veio anteriormente. Irmãos, mas eles mudaram totalmente a história de Israel, porque eles foram ensinados por seus pais. Irmãos, você vai mudar toda a história da sua família. Irmãos, você vai mudar toda a história da sua geração se você crer, se você ensinar seu filho, se você buscar a Deus, se você chegar em casa, não precisa ser muito, 5, 10 minutos por dia. Senhor, a minha família é tua. Isso vai transformar toda a sua geração.
Isso vai transformar toda a sua geração. Isso vai blindar a cabeça dos seus filhos de ideologias malignas que são ensinadas nas escolas. Isso vai blindar a cabeça de seus filhos quando eles estiverem na internet. Isso vai blindar o caráter deles. Isso vai blindar o seu caráter, porque você automaticamente, através do Espírito Santo, vai ser transformado por ele. Se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Irmãos, assim que Salomão ele inaugurou o reino, todo o povo de Israel, assim que Deus falou para Salomão que se o meu povo se humilhar, o povo ele voltou ao templo, irmãos, e ele se ajoelhou. Cerca de 5 milhões de pessoas se ajoelharam na frente do templo e colocaram o rosto no chão. Diz a Bíblia que colocaram o rosto no chão, e ali, através da humilhação, Deus ele desceu com a sua glória de novo. Irmãos, você veio aqui nessa noite, não perca essa oportunidade. Venha aqui à frente, mostre esse ato para Deus descer sobre você. Venha aqui à frente orar pela sua família. Venha aqui, venha. Deus ele vai entrar na sua casa, vai transformar seu filho e sua família. Venha aqui à frente, nós vamos orar. Os irmãos que estão aqui vão orar, venham à frente. Nós já oramos pela família, mas nós queremos agora orar por você, especialmente para você transformar a sua casa, para você transformar a sua família, para você ser o Davi da sua casa, para você ser o Davi da sua geração. Deus está com você, não tenha medo, não tenha medo, se humilhe que Deus está com você. Não seja como o rei Saul, esqueceu da presença de Deus e perdeu o reinado, não. Seja como o rei Davi, que através da sua fidelidade, toda a sua geração, toda a sua dinastia, ela foi abençoada por Deus. Seja como Davi nessa noite, ofereça seu coração a Ele, fala: Deus, eu não saí de casa em vão. Deus, eu não saí de casa em vão, a minha família é tua, o meu coração é teu. Vamos orar agora, baixe sua cabeça, feche seu olho. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui, Deus. Pai, nós te pedimos que invada essas famílias, Deus, que derrame teu Espírito sobre eles, Pai. Agora essas bênçãos, Senhor, que venham ser renovadas, Pai. Eu repreendo todo espírito da depressão, Deus. Eu repreendo todo espírito da fofoca, Pai. Eu repreendo todo espírito maligno do desânimo, Pai. Essas famílias são tuas, Deus. Braço do trombudo é teu, Pai. Essas famílias que estão aqui são teu, Pai. Essas pessoas que estão aqui à frente, Pai, fizeram agora um voto de confiança, por mais simples que seja. Agora derrama teu Espírito sobre eles, Deus. Faça a família deles ser transformadas, Pai. Faça a família deles ser transformadas, Deus. Essas pessoas que estão aqui são tuas, Pai. Nenhum espírito maligno vai entrar na casa deles, Deus. Nenhuma dessas crianças que estão aqui vão ter a cabeça deturpada por ideologia maligna. Essas pessoas são tuas, Deus. Brinda essas mentes, Pai. Dê sabedoria para eles conduzir seus lares, Deus. Abra a mente deles, Deus, o coração deles, Pai. Todas as pessoas que estão aqui são teu, Deus. Todas as pessoas que estão aqui são tuas, Pai. Que nenhum demônio, que nenhuma ideologia maligna venha assolar essas famílias, Pai. Tudo que está aqui é teu, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, entregamos essas vidas a Ti, Pai. Essa cidade a Ti, Deus. E Tu vem transformar essas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.